E no vídeo de hoje falaremos da anatomia das linhas de marionete e a relação com a zona facial de risco 7. Eu sou a doutora Ana Paula Paixão, anatomista, e eu ajudo profissionais a ter segurança nas aplicações faciais que promovem relaxamento muscular por meio da anatomia da face. Essas linhas de marionete, ou também denominadas da decepção, da insatisfação, são linhas de sentido inferior, verticais, longas, em direção à mandíbula, que surgem a partir da comissura oral. São resultantes da contração do músculo abaixador do ângulo da boca, associada a um processo de hipotrofia, de atrofia também dos tecidos periorais e tecidos bucais, muito comum durante o envelhecer. Indivíduos que apresentam pouco tecido adiposo nessa região podem apresentar essas linhas mais prominentes, mais profundas. Essas linhas de marionete podem seguir até a região da mandíbula e se tornar a linha lábio-mandibular. Clinicamente, vamos observar o seguinte no paciente: a depressão, a pitose da comissura oral, o aprofundamento dessa linha e a extensão dessa linha até a região mandibular. Movimentos repetitivos do músculo abaixador do ângulo da boca, associado ao platisma, vão resultar não apenas na formação dessa linha, como também na intensificação dessas linhas. Importante lembrar que a perda do volume cutâneo, subcutâneo, ósseo vão resultar em flacidez e, consequentemente, em pitose dessa região perioral e bucal. Não podemos esquecer que também vai haver um processo de hipercinesia dos músculos do terço inferior da face, acentuando mais ainda esse processo. Bom, indivíduos que apresentam então essa caracterização vão apresentar uma face mais negativa, perdendo apenas para a região ou para as linhas do franzimento na região glabelar. Já pararam para pensar por que o nome linhas de marionete? Existe uma analogia com os bonecos, fantoches, com as marionetes. Porque na região articular da mandíbula dessas marionetes existe um corte de um lado e de outro para permitir o movimento. Então, por isso essa analogia às linhas de marionete. Então, vamos entender essas linhas de marionete de uma maneira mais anatômica. Então, aqui eu estou observando, eu estou mostrando, eu vou observar o seguinte: a linha surgindo a partir da comissura oral. Então, olha a linha aqui, ela pode se estender até a mandíbula. Aqui eu vou observar 3 características clínicas. Então, eu observo depressão, a pitose de comissura oral, a linha de marionete e ela se estendendo até a região mandibular com o passar do tempo, com o passar do envelhecer, com o passar da idade. Importante lembrar aqui que os tratamentos quanto a músculo-alvo vão ser quem? Músculo abaixador do ângulo da boca e o músculo platisma, promovendo então, por meio da injeção do fármaco, um relaxamento muscular nessa musculatura e assim elevação desse ângulo da boca e atenuação, diminuição dessas linhas de marionete. Bom, esses músculos têm como função, associado, abaixar o ângulo da boca. Esses músculos vão se encontrar na região de corpo de mandíbula lateralmente, vão se interdigitar, vão se encontrar nessa região e gerar essas funções que seria, no caso, abaixar o ângulo da boca. Quem faz esse motor de uma maneira primária, o motor principal desse movimento é o músculo abaixador do ângulo da boca. O platismo ele entra como apoio, ele é um sinergista desse movimento. Esses músculos também podem ajudar a conter o alimento dentro da cavidade bucal. Vamos destrinchar agora a anatomia das linhas de marionete. Bom, não podemos deixar de mencionar aqui a espessura de pele. Então, existe uma transição de espessura de pele que vai ser de 0,86 a 1,23 milímetros. Mais uma vez, lembrando que a pele é extremamente fina, variando um pouquinho mais da região perioral para a região bucal. A região bucal é um pouquinho menos fina
em relação à região perioral. Por meio da contração muscular dos músculos abaixador do ângulo da boca, em conjunto com uma associação do músculo platisma, vão surgir então as linhas de tensão nessa região. E ela se encontra aqui, que seria então essa linha de marionete, podendo se estender até a mandíbula, se tornando a linha lábio-mandibular. Os músculos alvos, abaixador do ângulo da boca e o músculo platisma. Funções, mais uma vez, quando se trata esse grupo muscular, inibindo assim promovendo o seu relaxamento, inibindo assim a sua contração. Elevação do ângulo da boca associada a uma diminuição ou uma atenuação dessas linhas de marionete, gerando um sorriso mais harmonioso, mais evidente. Então aqui eu encontro o primeiro músculo, vamos dizer assim, o músculo principal, o motor primário do movimento de abaixar o ângulo da boca, que é então o músculo abaixador do ângulo da boca. É um músculo que se origina na mandíbula, no terço do corpo da mandíbula, encontrando aqui com a linha oblíqua. Então ele se origina lateralmente na mandíbula, no terço mais inferior do corpo da mandíbula, e vai se inserir na pele, na região de comissura oral, na região do modiolo. Quando ele contrai, ele faz o quê? Ele abaixa o ângulo da boca. Associada a esse músculo, eu vou ter o platisma. Platisma é um músculo também subcutâneo, é um músculo laminar, bem superficial no pescoço. Então tem uma origem abaixo da clavícula, supraclavicular, região de deltoide, peitoral, e vai subindo, se inserindo em pele de pescoço e região de mandíbula. Corpo de mandíbula de um lado e de outro, se interdigitando com outros músculos, como o abaixador do ângulo da boca, e também podendo se inserir em lábio inferior e região de modiolo. Então aqui encontra-se o músculo platisma. Olha ele, olha a relação dele, foi retirado aqui de verdinho escuro, foi dissecado o músculo abaixador do ângulo da boca, para vermos o que? As fibras superiores do platisma se interdigitando com esse músculo abaixador do ângulo da boca e se inserindo em região de pele, de lábio e também próximo aí a modiolo, a comissura oral. Vão se encontrar aí nas expressões de horror, de nojo, de medo. E aqui nós temos mostrando o sentido dessas fibras musculares, promovendo então o que? O abaixamento, a depressão do ângulo da boca. Bom, qual a relação então dessa tal linha de marionete, músculo abaixador do ângulo da boca, e a zona facial de risco 7? Vamos tentar entender essa relação de formação das linhas relacionada à contração do músculo e o músculo, o que ele tem a ver aí com essas linhas, com essa zona facial 7. Vamos entender aqui juntos. Bom, essa zona facial de risco 7, na verdade, é a saída, representa a saída do nervo mentual pelo forame mentual. Olha aqui, então eu estou vendo o nervo mentual, onde ele sai por meio do forame mentual, na região do mento. Bom, e qual que é a relação? É um nervo que vai atravessar o músculo abaixador do ângulo da boca. Ele atravessa mais medialmente, não tão lateralmente, porém mais medialmente. Então, olha a importância de se saber essa inervação que se surge aí nesse músculo, e esse músculo é um dos músculos tratado para promover a atenuação das linhas de marionete. Então temos que ter muita atenção, muita cautela nesse tipo de tratamento. Então, bom, essa zona, ela representa um raio aí de 1,5 cm em relação à saída do nervo. Então, todo esse círculo azul aqui representa um raio de 1,5 cm em relação à saída desse nervo.
Todo esse círculo é a zona de risco facial, onde aplicações de fármacos mais profundo podem atingir essa zona de risco e pegar e lesar esse nervo, causando alterações de sensibilidade, por exemplo. Um erro na aplicação, ou seja, fora da área de segurança, pode se adentrar a agulha mais profunda e acometer esse nervo, causando, então, mais uma vez, essa alteração de sensibilidade. Aqui estamos mostrando o forame mentual. Lembrando que, como que eu consigo achar esse nervo mentual, achar essa zona de risco 7, achar esse forame mentual? Traçando uma linha vertical a partir da porção média da pupila, essa é a minha referência. Ela vai a uma linha vertical, então ela pega tanto o forame supraorbital, o forame infraorbital e o forame mentual. Esse forame mentual, ele fica abaixo do segundo pré-molar mandibular, mais ou menos 2 dedinhos, 2 centímetros abaixo da comissura oral. Então eu acho o meu forame mentual, a saída do meu nervo mentual, eu estou dentro dessa minha área, ou dessa minha zona de risco facial 7. Olha que interessante. Então vamos descrever esse nervo até ele chegar, até ele sair por meio desse forame nessa zona facial 7. Então aqui eu vou observar o nervo trigêmeo, que é um nervo sensitivo. Vamos dizer que 90% ele é sensitivo, mas ele possui uma parte motora, mas não é o nosso foco agora. Então a porção que é sensitiva por meio desse nervo mentual é a porção V3, é a porção mandibular. Mais uma vez, nós temos três porções, por isso o nome trigêmeo. Porção oftálmica, porção maxilar e a porção V3 mandibular, que é o nosso foco. Essa porção mandibular vai passar pelo forame oval e adentrar na região mandibular. Vai inervar músculos da mastigação, que não é o nosso foco, vai dar um nervo chamado de nervo alveolar inferior. Esse nervo alveolar inferior, ele atravessa o canal, ou melhor, o forame da mandíbula, atravessando todo o canal mandibular e saindo por meio do forame mentual, aí ele se torna nervo mentual. Então, o nervo mentual vem do nervo alveolar inferior, que vem da porção V3, a porção mandibular do nervo trigêmeo. Olha que legal. A partir de toda essa contextualização anatômica, vamos traçar a área de segurança para melhor tratamento possível. Importante lembrar nesse momento que a infiltração ela é superficial, porque o músculo ele é superficial, é um músculo bem superficial. A infiltração ela é intramuscular e essa infiltração tem o objetivo então de elevar o ângulo da boca e atenuar, reduzir a linha de marionete. Lembrando que tem o objetivo também de gerar um relaxamento muscular parcial desse músculo. Bom, então vamos traçar essa área. Peço ao paciente para fazer a expressão facial, por exemplo, a expressão de choro, cara de choro. Olha aí, olha o músculo aqui. Olha aqui. Certo? Olha aqui, ó. Contrai ele aqui, ó. Cara de choro, ou também abaixar o lábio inferior para mostrar os dentes, também qualquer que seja a expressão onde esse músculo tem que ser ativado. Então você achou a região que está o músculo. Então você achou o músculo a ser tratado. A partir daí peço ao paciente para cerrar os dentes, apertar os dentes. Por quê? Porque nós vamos achar um outro músculo que é o músculo masseter. Vendo? Ele se insere aqui na região de ângulo de mandíbula. Então, eu vou pegar a borda anterior desse músculo. Peço para cerrar os dentes, apertar, ó, e olha o músculo aqui, tá? Eu vou dar uma distância de segurança de 1 a 2 centímetros em relação à borda anterior desse masseter. Então,
pego mais ou menos 2 dedos aqui, de 1 a 2 dedos. Beleza, então aqui já encontrei mais ou menos a região, tá? A partir disso, eu vou pegar a linha de marionete no sentido inferior, mandibular, e uma distância de 2 centímetros para inferior. Então, desço a partir da linha de marionete, pego uma distância de 2 centímetros para inferior em relação à margem inferior da mandíbula e vou atrás dessa linha. Então, mais uma vez, traço essa linha no sentido da mandíbula e pego 2 centímetros no sentido inferior da mandíbula e vou atrás dessa linha. Passo um pouquinho para trás. E aí eu vou encontrar essa região de segurança. Então, achei o masseter, borda anterior desse músculo, e também achei essa linha de marionete, descendo ela até a mandíbula, se tornando então a linha lábio-mandibular. Eu pego atrás dela os 2 centímetros mais inferiores. Lembrando da importância de manter a distância da região do modiolo, da região da comissura oral. Bom, agora eu vou dar exemplo de um ponto de aplicação. Lembrando que dependendo do profissional, existem várias técnicas. Você pegar um livro, você pode achar mais de uma técnica de aplicação ou de ponto de aplicação. Então eu vou mostrar um ponto que é para exemplificar aqui. Então eu pego a linha nasolabial, vou até a região inferior, até a mandíbula, e pego uma outra linha para fazer um ponto de interseção, a própria linha de marionete com a extensão dela mandibular. No momento que faz a interseção, eu vou achar esse ponto. E aí, quando eu faço a contração muscular, olha lá, ó, tá vendo? Estou na região do músculo. Esse ponto de interseção dentro da área de segurança. Olha que legal. E se eu for além da área de segurança? Bom, se eu não traçar a área de segurança, se eu não preservar essa área de segurança e eu for mais medial, eu posso acometer o músculo abaixador do lábio inferior. Pode me trazer, então, assimetria labial, assimetria de formato, pode trazer alteração na fala, alteração na comunicação. Se eu for mais lateral e superior, eu posso acometer o músculo bucinador. Pode ocorrer alteração na mastigação, pode começar a ocorrer de uma maneira indesejada mordidas constantes da mucosa interna dessa região do bucinador. Pode gerar mais ainda flacidez. Então, mais uma vez, se eu for no bucinador, flacidez, mordida da mucosa interna na região da bochecha. E também altera a questão do alimento, porque esse músculo ele ajuda a manter o alimento dentro da cavidade bucal. Se o fármaco ele vier de uma maneira, for aplicado de uma maneira excessiva, e também se eu acometer o músculo orbicular da boca, essa porção relacionada ao lábio inferior, eu vou já gerar as incompetências orais, alterações na comunicação, alteração no comer, alteração no beber. Bom, para melhores resultados, se o indivíduo também tiver uma idade mais avançada e apresentar esse suco, principalmente esse que mais profundo e esse que vai da região da comissura até a mandíbula, o suco ou a linha, lábio mandibular, pode se associar, além do fármaco para relaxamento muscular, podemos associar também os preenchedores cutâneos. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima.